Pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o software Análise Solar, que nos auxilia no estudo das cartas solares. Como a gente pode ver, aqui eu já deixei sobreposto o transferidor de ângulos. E nessa imagem nós estamos trabalhando com os ângulos alfa, beta e gama em análise interna aos nossos desenhos de corte, planta ou vista frontal. Nesta outra imagem, a gente consegue ver os ângulos sendo trabalhados e analisados na forma externa. Tá? Então, como a gente pode ver nessas figuras que estão nos cantos, né, das nossas imagens aqui. Bom, aqui nós conseguimos ver o transferidor de ângulos e no transferidor a gente consegue, então, verificar aqui o nosso ângulo alfa em curva. Então, vou colocar aqui com a apontadora laser, né? Então, estes ângulos aqui são os ângulos alfa, que nós marcamos nesta régua. E estes outros axiais, que eu posso até marcar com a ajuda aqui do marca-texto, tá? São estes ângulos aqui, né? Como vocês podem ver, a marcação deles é aqui na borda com essa régua. Então, eu tenho esses betas, que são os ângulos axiais, tá? O beta tanto para a direita, como betas aqui para a esquerda, né? A gente também pode marcar os ângulos aqui para a esquerda, tanto direita como esquerda, ok? Então, apresentado aqui o transferidor, eu trago aqui também algumas possibilidades de faces de estudo, né? Então, nós podemos verificar que o transferidor de ângulos ele tem que estar posicionado de acordo com a orientação da fachada que nós estamos analisando. Então, se eu estou analisando a fachada oeste, eu tenho que posicionar o meu transferidor orientado para a fachada oeste, bem como para a fachada norte, leste ou sul, conforme as ilustrações aqui do nosso slide. Então, vejam que a base desse nosso transferidor, aqui no caso ela está alinhada com norte e sul, e a orientação é oeste, ó. Então ele está olhando para oeste. Aqui eu tenho a base nesse eixo leste-oeste e ele está apontando para norte, porque a orientação da fachada é norte. Então ele sempre tem que acompanhar a orientação da fachada em análise, ok? E a partir disso a gente pode verificar que o transferidor de ângulos, ele nos auxilia a analisar qualquer azimuth, né, das faces. Então, a gente tem aqui uma amostra, né, do software solar, onde a gente coloca a orientação, então ele tem esse campo para que a gente possa digitar a orientação da fachada. Então, aqui, por exemplo, 0, né, e aí eu posso ir testando outras orientações, conforme a gente vê aqui nas imagens. Então, coloquei o norte e uma análise de um prédio em planta. Vejam que ele está rotacionado em relação ao norte, né? Ele não está de acordo, acompanhando o norte, né? Ele está rotacionado. Então, a gente pode começar a fazer a análise aqui da nossa face 1. Então, analisando a nossa face 1, a gente percebe que a gente pode colocar o norte ali na intersecção da face 1 com aquela linha ortogonal em relação à fachada, né, perpendicular em relação à fachada, e seguindo o sentido horário, que é o sentido do relógio, a gente vai marcar o nosso azimuth. Então, vejam que aqui deu um azimuth de 315 graus, ou seja, exatamente noroeste, né? Então, este eixo aqui está exatamente entre o norte e oeste. Então, noroeste dando 315 graus, quase completando aqui a volta de 360. E vejam como que o nosso transferidor fica apontado aqui, acompanhando, né, esse eixo. Depois, se a gente quiser analisar a face 2, mesma coisa, a gente tem essa projeção ortogonal em relação à face 2, marcamos o norte aqui na intersecção e vamos no sentido horário, né, marcar o nosso azimuth. Esse aqui vai ficar um valor baixo, né, deu 45 graus, exatamente a nordeste, ou seja, está entre o norte e o leste, nordeste. Então, essa face 2, essa fachada, ela está orientada para nordeste. Então, o transferidor acompanhando novamente. Analisando agora a face 3, fazemos o mesmo procedimento e
chegamos no valor de 135 graus, ela está exatamente entre leste e sul, então a fachada sudeste, novamente, transferidor posicionado corretamente. E para analisar a face 4, fazendo a mesma sequência de passos, obtemos então azimuth 225 graus, é uma fachada sudoeste, ela está entre o sul e o oeste, e novamente o nosso transferidor com a base e a sua frente apontada corretamente aqui para a fachada em análise. Então, vejam que o estudo do transferidor, né, ele vai ser importante para que a gente faça o projeto dos nossos brises, dos nossos sistemas de proteção solar, ok? E pode ser tanto um brise horizontal, como um brise vertical, ou um brise misto, que é a combinação de um brise horizontal com um brise vertical. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver a marcação, né, do que seria um ângulo beta, e o beta ele vai representar um elemento vertical na minha fachada. Então, a partir do momento em que eu faço análise e verifico que o ângulo que eu tenho que utilizar é o beta, eu sei que eu estou criando um brise vertical. E é assim que a gente vai marcar aqui nessa nossa vista, né? Então, estou marcando, na verdade, numa perspectiva, né? O beta a gente sempre marca na planta baixa, tá? Porque essa projeção de marcação aqui da intersecção do ponto final aqui da janela, marcando essa abertura do ângulo, que seria esse ângulo beta, eu vou ter, então, a profundidade aqui desse brise vertical. Então, eu vou saber o quanto que ele avança para frente dessa minha janela. Então, é esse beta aqui que eu peguei e 30 graus, por exemplo, marquei aqui. Então, com essa abertura, eu consigo encontrar essa profundidade, o quanto que ele avança para frente da janela. Exemplos de brise vertical sendo analisados no software solar, exemplos de máscara de sombra que ele me dá. Novamente aqui, análise do transferidor, só que agora eu estou analisando o ângulo alfa, que vai me dar um brise horizontal. Então, olha como que eu marco ele ali no desenho, né? A abertura do ângulo, tá me dando também a profundidade do brise, só que agora é um brise horizontal, como uma marquise, por exemplo. Então, aqui, linhas horizontais. Exemplos da marcação dele no software solar, né? Exemplo da máscara de sombra e exemplos ali desse ângulo levado para o nosso desenho técnico, que é o corte. Então, alfa eu sempre vou desenhar no corte. E aqui uma combinação de alfa e beta, beta de direita, beta de esquerda e alfa. Vejam que está marcado aqui no software solar, ele marca o esqueminha de corte, aqui o alfa, o valor. E no beta, que é em planta, ele marca o esqueminha de planta aqui. Então, beta de direita 40 e o de esquerda seria 40 também. E o gama não foi utilizado, então ele não marca nada, nenhum valor. Aqui é o caso da análise do gama. Tá? Então, o que a gente tem do gama? O gama, ele não cria nenhum brise. Ele vai ser auxiliar do alfa ou do beta. Então, ele que vai definir as limitações das nossas projeções solares. O quanto que ela avança para a direita e para a esquerda da minha janela, no caso de ser um brise horizontal, e o quanto que ela avança acima ou abaixo dessa minha janela quando é um brise vertical. Aí eu faço a marcação dela sempre na vista frontal. Aqui algumas imagens utilizando o ângulo gama, né, no nosso software solar, como que eu faço a marcação do gama. Na máscara de sombra a gente consegue ver bem que ele está delimitando agora, né, essa minha máscara. Tá? Então, se eu tivesse apenas o alfa, toda essa área de cobertura estaria amarela, né? Estaria cobrindo toda essa área. Como eu marquei um gama aqui da direita e um gama de esquerda, eu delimitei apenas esse trecho aqui para ser sombreado. E ele eu sempre vou analisar na vista frontal do meu desenho. Então, recapitulando, o alfa eu sempre analiso no corte, o beta sempre nas plantas baixas e o gama sempre na vista frontal. E aqui uma perspectiva com a marcação dos três, para que a gente possa ver como que seria um brise com a combinação desses elementos. Então, ele tem a parte horizontal, ela está ultrapassando um pouquinho a direita da janela, então tem o gama,
E ali na esquerda eu tenho também o brise vertical. Aí você vai falar, Camila, por que ali onde está o brise vertical você está considerando esquerda e onde está o ângulo gama marcado, né? Aqui o brise horizontal está ultrapassando um pouco o limite ali da janela, você está considerando direita. Porque o observador, a gente sempre coloca ele de dentro, né, do ambiente, então ele está no interior do ambiente, olhando para fora. Então, de dentro, olhando para fora. Então, estou no interior, olhando para o lado externo da minha janela. Então, direita é aqui onde está o gama e esquerda é onde está o beta. Aí, aqui a máscara de sombra formada, analisando no software solar, então, desta maneira. Então, projeção marcando aqui o alfa, um beta de esquerda e aqui um gama na direita. E aí toda essa área achurada em vermelho é o que eu estou efetivamente protegendo da radiação solar. Então, esses ângulos eu vou jogar o alfa no meu corte, o beta na minha planta baixa e o gama na minha vista frontal e vou marcar isso lá no AutoCAD, no SketchUp e vou definir então as medidas corretas desse meu elemento de sombreamento para que ele realmente funcione nas horas do dia e nos dias do ano que eu desejo sombrear. Bom, aqui um exemplo para vocês praticarem, uma janela que teria 1 metro de altura por 2 de comprimento e 1,10 de peitoril, numa fachada 45 graus, ou seja, nordeste, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, como que ficaria a máscara de sombra, aproximadamente, para eu sombrear, né, essa abertura a partir das 8 horas da manhã no verão, tá? E o que seria a partir das 9 horas da manhã no inverno, tá? No solstício de verão, sombrear a partir das 8 da manhã, e no solstício de inverno, sombrear a partir das 9 da manhã, no equinócio também sombrear a partir das 8, tá bom? Então, verifiquem se vocês conseguem fazer, aqui eu já estou dando o exemplo feito, né? Mas tentem fazer no software solar, ver o que vocês sentem de dificuldade. Lembrando que aqui eu estou analisando com o ângulo interno, né? Mas vocês podem utilizar o ângulo externo também para ver a diferença. Outras ferramentas gratuitas aqui também para vocês, fica aqui alguns exemplos de ferramentas gratuitas do Andrew Marsh, e são aplicativos que vocês usam na web, tá? Na internet, o SunPath 3D, que é do Andrew Marsh, e o aqui de cima, o Curixun, é um plugin para o SketchUp, mas ele é gratuito também, tá? Ele é para você analisar o percurso solar e ele já ajuda na geolocalização, para você delimitar o norte, e ele faz análise do percurso solar. O de baixo, que é o SunPath 3D do Andrew Marsh, né, você pode salvar o seu arquivo de SketchUp em formato OBJ e inserir no SunPath 3D para fazer as suas análises. Como eu falei, é uma ferramenta gratuita. Aqui outras ferramentas do Andrew Marsh. Então, aqui são outras ferramentas gratuitas que a gente pode usar para analisar o sombreamento que o entorno faz aqui nesse meu lote, nesse meu terreno, e analisar a influência da luz diurna também nas janelas que eu localizo e distribuo no meu projeto. Se a arquitetura, por definição, não atende aos problemas da realidade, não é arquitetura. Deixo aqui essa citação de Pignon para vocês. Então, muito obrigada. E mais um exercício final aqui, para quem desejar resolver, fica aqui nesse vídeo para vocês. Tá bom? Muito obrigada e até mais.